Que a doce paz de Jesus, que a doce paz de Jesus ilumine e nos ampare neste momento em que temos aqui a oportunidade de compartilharmos do conhecimento espírita cristão. Sempre importante estarmos conscientes de que em cada palestra espírita todos participam. Expositor, auditório, espíritos encarnados e desencarnados, que através das nossas ligações mentais, através dos fluidos, do magnetismo que cada um de nós possui, é estabelecido, em termos espirituais, uma comunhão pelas ideias e pelos pensamentos que nos torna colaboradores dos benfeitores espirituais. Sabemos que através das palestras, dos estudos espíritas, nós, ao conseguirmos nos desligar dos interesses e das preocupações de ordem material e focalizarmos nos objetivos maiores da nossa vida, que são os espirituais, há um intercâmbio de ajuda, de auxílio entre o mundo material e o mundo espiritual. E durante as exposições, os estudos, os espíritos aproveitam de um certo potencial energético que cada um de nós possui, e esses recursos são usados para amparo, tratamento, socorros espirituais. Então, mesmo apenas ouvindo, acompanhando com o pensamento o conteúdo do esclarecimento espiritual, nós podemos estar ativamente participando dessas incursões que o mundo espiritual faz e que se aproveita desses momentos em que conseguimos nos desligar dos interesses materiais e usam essas energias com esses propósitos. Hoje nós vamos tratar dessa temática Boa Nova e a vida após a morte, fazendo uma conexão entre os conteúdos que existem, sobretudo no Novo Testamento, que através dos Evangelhos representa a Boa Nova, a boa notícia, que foi o nascimento de Jesus entre nós, e o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, que representa para cada um de nós o retorno da essência caracterizadora daquele primeiro momento em que se fundou a chamada Igreja Apostólica, ou a Igreja do Caminho, que mais adiante veio a se dividir. Trouxemos aqui a guisa de introdução para o nosso tema, um texto do livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, é comentado por Emmanuel, e nós trouxemos aí um parágrafo apenas da mensagem para fazermos uma ponte com o nosso tema dessa noite. Então Emmanuel faz o seguinte comentário: para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. Retiremos-nos das regiões escuras da morte, na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus.
Vamos aqui fazer alguns apontamentos desse texto de Emmanuel para iniciar de fato o nosso tema. De início aí, Emmanuel diz o seguinte, que para as pessoas que estão encarnadas, para a grande maioria de nós, a morte significa o fim do corpo denso. E aqui já se apresenta um grande diferencial. É que, à luz da doutrina espírita, nós temos e somos a individualidade do espírito imortal. A morte, em termos físicos, atinge apenas o corpo. Mas a espiritualidade esclarece também para nós que, em termos espirituais, a morte, ela se estabelece através da consciência denegrida no mal, através de ações que prejudiquem ou que afrontem as leis divinas. Então, quando a criatura humana, no mau uso do seu livre-arbítrio, se torna instrumento de sofrimento para outrem, naquele momento, a consciência da pessoa está eclipsada, anulada. Espiritualmente ela está morta, mesmo que fisicamente se apresente viva. Então, à luz do entendimento espírita, morte só existe nessa situação, aquela decorrente da consciência denegrida do mal. Por outro lado, as pessoas que apenas nutrem interesses de ordem material, que dirigem toda a sua atenção e todos os seus objetivos de vida para as coisas materiais, elas estabelecem nesse tipo de conduta um nível de inconsciência espiritual que faz com que a sua existência mesmo no corpo vivo seja sinônimo de inconsciência ou morte espiritual. É exatamente esse quadro que Emmanuel aí se refere. Para aqueles que apenas estão na carne, em busca da satisfação dos instintos e das realizações puramente materiais, a experiência no corpo, ou o retorno delas para o plano espiritual, apenas estabelece um sinônimo de morte, espiritualmente falando. Continuando aqui no texto, Emmanuel diz o seguinte: retiremo-nos das regiões escuras da morte, na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. Ou seja, para que nós estabeleçamos conexões de vida, espiritualmente falando, temos no Evangelho do Cristo o roteiro e o caminho para isso. Na medida em que nós nos identificamos com a vida espiritual, com o reino dos céus, com a harmonia com as leis divinas, nós entramos em termos de consciência na vida eterna. É por esse motivo que em inúmeras passagens bíblicas há aquelas nas quais é dito que em Jesus nós temos a vida eterna. Eu separei aqui algumas que, por exemplo, dizem o seguinte: João 3,36 diz: aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Algumas pessoas que não entendem as Escrituras à luz da doutrina espírita acham que essas passagens se conflitam com a reencarnação ou com o entendimento de que nós somos espíritos que reencarnam, que a morte do corpo não encerra com a vida. Ele diz: ora, se é assim, porque o Evangelho promete ou diz que aquele que crê em Jesus terá a vida eterna? É exatamente porque
o sentido espiritual, o qual a doutrina espírita tem a chave para nos ajudar a entender. Aqueles que já leram, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, sabem disso, porque logo no primeiro capítulo é dito assim, que o Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica de maneira fácil no Evangelho. Mas para entender o Evangelho é preciso usarmos a chave, que é o entendimento espiritual do texto literal que se encontra na Bíblia. Então, quando nós aceitamos Jesus como o Evangelho propõe, significa que os nossos interesses se alinharam com as leis de Deus. Significa que nós temos agora por meta primeira o reino de Deus e a sua justiça, que na verdade, como nós entendemos, é a pátria espiritual. Isso acontecendo, nós começamos a ter uma existência de consciência desperta. Nós entramos na vida eterna, espiritualmente falando. Para todos aqueles que enxergam a vida física apenas pelo olhar material, o que aguarda essas pessoas, desde essa vida e quando elas entram na vida espiritual, é a morte. Se todos os meus interesses forem interesses puramente materiais, eu estou morto. E a morte do corpo dará prosseguimento à inconsciência no plano espiritual. E a pessoa entra no plano espiritual do mesmo modo com que ela estava na terra, espiritualmente morta e temendo muito morrer ou desencarnar, quando na verdade a mudança de interesses que o Evangelho propõe tem que ser trabalhada agora, de imediato. Então vamos entrar para o nosso tema Boa Nova e a vida após a morte. Como estamos agora começando a entender, a relação é profunda entre o que houve no cristianismo primitivo, que levou os cristãos a enfrentarem a morte física, a perderem todos os bens materiais que possuíssem, a enfrentar os círculos romanos, aonde os leões esfaimados mataram centenas e centenas de cristãos, e enfrentar com absoluta coragem. Quando nós lemos os textos nos Evangelhos, nas cartas dos apóstolos que está no Novo Testamento, ou no livro Atos dos Apóstolos, nós tomamos conhecimento desse destemor que fazia com que os cristãos se tornassem mártires e enfrentassem alegres e em prece a morte iminente. Eles vivenciavam e compartilhavam um nível de intercâmbio e de certeza da imortalidade da alma e da continuidade da vida pós-morte do corpo, que não havia abalo nenhum para eles. Ora, o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, também se propõe, diante da revelação que ele nos traz, nos habilitar ao nível de convicção que houve na chegada do Cristo na Terra. Porque, como nós sabemos, os primeiros apóstolos, os primeiros cristãos, eram pessoas comuns, cheias de erros, de imperfeições, mas que ao se depararem com o Evangelho do Cristo, renasceram espiritualmente e modificaram completamente a vida delas. Como, aliás, ocorreu de uma forma ímpar com o apóstolo Paulo, que era perseguidor de cristãos.
que era alguém que havia condenado à morte Estevão, o grande apóstolo, do qual decorreu aquela obra Paulo e Estevão, que mais adiante nós faremos algum comentário. Vamos aqui começar na apresentação da primeira obra espírita que trata de forma romanceada o conteúdo pessoal que foi vivido pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos e que veio a nós através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o livro Há 2000 anos. Esta obra, ela tem a característica de nos colocar a par dos detalhes que não se encontram na Bíblia, que não se encontra nas cartas, nem em Atos dos Apóstolos, nem nos Evangelhos, aonde nós iremos perceber o contexto no qual veio a revelação do Cristo para nós e de como os apóstolos e os cristãos primeiros enfrentaram os ciclos romanos e a morte física. Há, entre outros relatos, no livro Há 2000 anos, o chamado retrato falado de Jesus, quando se dá o encontro de Públio Lentulus, que era a reencarnação do Espírito Emmanuel, que ditou a obra através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Então, Emmanuel narra de forma detalhada quando ele encontrou Jesus face à doença da sua filha, que estava com lepra, e que, sob o pedido de Lívia, que era a esposa de Públio Lentulus, ele foi ao encontro do Cristo, às escondidas, que ele era um senador romano, e não queria de maneira nenhuma vir a público que ele estava ali se encontrando com Jesus. Nós lembramos aqui quando muitas vezes, hoje em dia acontece menos, mas há algum tempo atrás acontecia com mais frequência. Algumas pessoas que, por saberem estar passando por necessidades espirituais e tinham tido algum esclarecimento de que poderiam ficar boas assistindo reuniões espíritas, essas pessoas vinham ao centro escondidas e com cuidado para que nenhum conhecido percebesse quando ela entrasse no centro espírita. Face os preconceitos que hoje têm diminuído, apesar que não deixa de aqui ou ali ainda aparecerem chacotas ou gozações com espíritas, chamando-os à conta de macumbeiros, de batedor de bombo, ou até mesmo de feiticeiros ou algo assim. Mas há 20, 30 anos atrás isso era bem mais intenso. Então, Públio Lentulus vai se encontrar com Jesus às escondidas. E ali ele narra, faz a descrição das feições de Jesus. Vez ou outra pela internet se coloca um suposto levantamento histórico de como seria a apresentação facial do Cristo. E colocam alguém com o rosto tradicionalmente de cor negra e com as feições que de maneira nenhuma tem a ver com essa que é descrita por Emmanuel. Nós dizemos supostos dados históricos, porque na verdade, da presença do Cristo na Terra, historicamente se falando, o único traço que existe foi colocado por
historiador famoso chamado Flávio Joséfo, e que não passa de um parágrafo de 15 ou 20 linhas sobre alguém que teria vivido naquela época e que foi chamado de Jesus, e que ele faz um relato sintético, e não há fora disso dado histórico nenhum, a não ser o da Bíblia. Mas fora da área religiosa não há. Então, querer representar Jesus com as feições completamente mudadas daquela tradicional, porque vejam só, aquela que é descrita por Emmanuel é praticamente a mesma que tradicionalmente nós temos recebido através da Igreja Católica. Então, para o espírita, que de fato leva a sério as obras espíritas e, sobretudo, as de Francisco Cândido Xavier, não há dúvida nenhuma de como era a apresentação de Jesus. Fica a sugestão da leitura desse livro, que é um livro, diríamos assim, importantíssimo para solidificar a nossa fé, a nossa certeza do intercâmbio espiritual e de como os cristãos, naquela época, possuíam essa fé intimorata de enfrentar a própria morte física. Adiante, nós temos o livro 50 anos depois. Na primeira obra, há 2000 anos, eu não vou contar o final da obra para não deixar com vocês a curiosidade. O final da obra, a desencarnação dos personagens. E agora, Emmanuel, que era o senador Públio Lentulus, reencarna, mas agora como escravo, chamado escravo Nestor, no livro. Inicia-se aí então a adesão de Emmanuel ao cristianismo. E há uma mudança radical na sua caminhada evolutiva. Em há 2000 anos, Jesus tinha dito a Emmanuel: bom seria que quem tivesse vindo a mim não fosse o senador romano orgulhoso e vaidoso, porque saberia a importância desse momento. Mas para tu existe a escolha de aceitar o Cristo, como ali era colocado, ou depois de muitos séculos, com muito sofrimento. E naquela oportunidade, Emmanuel deu as costas. Mas aí já no livro 50 anos depois, ele é um dos personagens que está reencarnado na situação de escravo e que se converte ao cristianismo. Então essa é a segunda obra que para nós espíritas nos presenteia as informações que os nossos irmãos evangélicos ou católicos não têm dos detalhes de como era a revolução espiritual implantada pelo Cristo e que tornava todos aqueles que aderiam à Boa Nova enfrentar tudo e perder tudo que fosse, se necessário, de ordem material. Continuando, nós iremos ter a obra Paulo Estevão. Na obra Paulo Estevão, o título já é bem significativo, porque se refere ao encontro, sobretudo, desses dois espíritos. Estevão era já convertido ao cristianismo e que torna-se um mártir
alguém que dá a vida por Jesus, face à perseguição instalada por Paulo, que na época se chamava Saulo de Tarso. A conversão de Saulo para Paulo, essa mudança de nome, é retratada na Bíblia. Está no livro Atos dos Apóstolos, onde também se fala sobre as atrocidades que eram praticadas por Paulo, perseguindo a igreja cristã naquela época. E quando na estrada de Damasco, ele tem a visão de Jesus e se converte. Mas em Atos dos Apóstolos, o que não é mostrado é os detalhes. Não é mostrado os bastidores do que esteve acontecendo. O que houve com Paulo, o que houve com Estevão. Quem eram eles? Isso não é mostrado no livro Atos dos Apóstolos. Mas em Paulo e Estevão nós temos todos os detalhes. Nós podemos nos apropriar da razão pela qual Paulo teve essa conversão e porque de perseguidor de cristãos ele se tornou o maior divulgador do cristianismo, o chamado apóstolo dos gentios, e que levou para toda a população que não era da Judéia, que não era da terra da promissão, levou para todos os povos a boa nova, o cristianismo. Então Paulo e Estevão é colocado como uma das melhores, ou a melhor obra mediúnica do século passado, e certamente continuará sendo do século presente. Essa obra foi escrita nos anos 40. Mais propriamente em 1941. Foi feito certas pesquisas nas editoras espíritas há um tempo atrás, e a obra que foi em primeiro lugar foi Paulo Estevão, mas com detalhe. A obra Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, que já era tida pelo próprio Chico como a melhor obra, dividiu, e ainda divide muitos leitores dos dois livros. Mas não há dúvida nenhuma que, em relação ao trabalho do cristianismo primitivo, que é o que essa obra abrange, não há obra igual. Que aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ler, nós deixamos aí a sugestão de leitura. Nela nós iremos saber todos os motivos que estiveram por trás da vida de Paulo e o que aconteceu com ele depois do sacrifício de Estevão. Continuando, nós temos em 1953 a obra Ave Cristo, que dá prosseguimento ao esclarecimento dos martírios dos primeiros cristãos. E também, sobretudo, do intercâmbio espiritual que havia entre aqueles que partiam e os que estavam ainda encarnados. Que, aliás, era a base motora da coragem desses apóstolos. É dito a nós que, pelo Espírito Bezerra de Menezes, que na época do cristianismo primitivo, o maior desafio era enfrentar a morte nos círculos romanos, enfrentar a perda de todos os bens, por a pessoa se dizer cristão. Nos dias atuais, em que nós vivemos a época do cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, os círculos romanos
e os desafios dos cristãos foram atualizados, mas nem por isso são mais fáceis de serem vencidos. Na atualidade, os desafios que nós temos que superar são o excesso de comodidades, de divertimentos, de facilidades do mundo material, aonde, na grande maioria das vezes, ocupam um tão grande número de horas e de tempo na nossa vida que deixa sufocado o pouco tempo que nós dedicamos à espiritualidade. Então agora, conforme Bezerra de Menezes diz, se estivermos atentos à advertência dele, cuidado com o excesso de tempo que é gasto com os cuidados da vida material, com divertimentos, com entretenimentos, com aquilo que preenche muitas vezes os finais de semana da maioria das pessoas e que não retratam de maneira nenhuma objetivos espirituais. Continuando, nós trouxemos, saindo dessa fase do cristianismo primitivo e entrando no cristianismo redivivo, que é o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, nós temos aí a capa do primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, Parnaso de Além Túmulo, no qual 56 poetas da época da literatura chamada Parnaso, brasileiros e portugueses, trouxeram do além-túmulo poemas, poesias novas, inéditas, com conteúdo espiritual, que a princípio causaram dois tipos de impacto. O primeiro impacto foi o seguinte: como é que esses poetas, que não eram espíritas, desencarnaram e no plano espiritual, eles vêm trazer poesias espíritas e eles se converteram tudinho lá no mundo espiritual? Aí nós temos, nos dados biográficos, nas entrevistas de Chico, os esclarecimentos. Emmanuel, o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, procurou esses espíritos no mundo astral e propôs a eles esse trabalho de parceria, mas com uma condição: eles entrariam com o estilo de escrever e Emmanuel entraria com as ideias. Então os poemas são ricos de valor espiritual, que as ideias é de Emmanuel. Agora o estilo era de cada um deles, de tal forma que quando a obra viesse a ser publicada, se tornasse um marco do trabalho mediúnico na Terra. Porque isso que houve em Parnaso de Além Túmulo nunca tinha havido em livro nenhum, mesmo mediúnico. Juntar numa mesma obra 56 estilos de escrever diferentes. Porque essa obra, na época que foi publicada, chegou a ser analisada pela Academia Brasileira de Letras. Na época, quem era o diretor dela era Humberto de Campos, que quando leu o livro disse: bem, aqui a gente está diante de um impasse, porque ou são ou seriam os mortos que vieram escrever, ou estamos diante de um gênio de tal porte que merecerá todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras, porque o estilo era absolutamente inconfundível de cada poeta. E para termos uma ideia, imitar o estilo de um desses poetas, por alguém que seja estudioso,
levaria em média de 10 a 20 anos. Era preciso que Chico tivesse mais de 500 anos de encarnação para ter estudado o estilo de cada um deles e depois ter trazido o livro. Então, na verdade, eram os chamados mortos que vinham do além escrever através das mãos de Chico Xavier. E curioso do fato é que 2 anos depois da publicação, Humberto de Campos vem a desencarnar. E aí nós temos em seguida uma das obras primeiras trazida por Humberto de Campos pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, que é Boa Nova. Nesse livro aí, Boa Nova, Emmanuel seleciona, conforme ele diz na introdução, de milhares de crônicas que existem no mundo espiritual a respeito de Jesus. Ele selecionou 30 para compor esse livro, que representa para nós a veracidade das informações bíblicas que continuam sendo alvo de trabalho, de estudo, de interpretação no plano espiritual ao redor da Terra. Então, após a desencarnação de Humberto de Campos, Emmanuel também vai procurar ele e diz: olha, tem uma proposta de trabalho. Era a proposta com Chico. Na verdade, quando ele publicou esse livro, que colocou o autor Humberto de Campos, criou-se um problema. Porque a família de Humberto de Campos era uma família católica. E essa família dele, a esposa, a ex-esposa, tendo ficado viúva, buzinaram no ouvido dela de que, olha, o falecido está escrevendo e estão publicando o livro e certamente estão ganhando dinheiro. E você não é a herdeira dos direitos autorais de Humberto de Campos? E aí ela entrou com um processo contra a Federação Espírita Brasileira, porque a federação era editora, mas o processo também atingia Chico. E depois a federação constituindo um advogado, houve a sessão no fórum, onde o juiz, graças a Deus, deu causa à federação, porque disse que ele era juiz de vivos, ele não era juiz de mortos, que se havia um atestado de morte de Humberto de Campos, não fazia sentido, depois da morte dele, a esposa está recebendo direitos autorais quando ele já estaria no além-túmulo. Mas aí nós temos em seguida essa obra aí, Novas Mensagens, que foi colocada face uma ocorrência que é muito interessante, narrada em um dos capítulos de Nova Mensagens, que é um encontro que houve em Belo Horizonte de um amigo de Humberto de Campos, escritor também e membro da Academia Brasileira de Letras, que era Menotti Del Pique. E Menotti soube que o amigo dele agora estava escrevendo lá do túmulo. E, tendo muita aproximação com Humberto de Campos, resolveu ir em Belo Horizonte e ver se encontrava o médium, o autor físico Chico Xavier. Por coincidência, ele chegou em Belo Horizonte, procurou um centro espírita, a União Espírita Mineira, e de lá, naquele dia, Chico também estava em Belo Horizonte. E organizaram uma reunião para que Humberto de Campos, se possível, trouxesse uma mensagem para o amigo Menotti Del Pique.
E Menotti tomou as medidas acautelatórias para que não houvesse nenhuma fraude, mais ou menos umas 20 páginas de papel ofício. Menotti rubricou cada uma delas, e aquelas folhas ao lado, Chico iria psicografar, que segundo relata esse livro, Chico psicografou as 20 páginas numa rapidez que nem escrivão de cartório daquela época conseguiria alcançar. Porque há anos atrás, quando não havia a informática, nos cartórios, os que trabalhavam como escriturário, tinham que escrever rápido nos livros. E o Chico ali escreve numa rapidez as 20 páginas. Termina e entrega as folhas a Menotti. E quando Menotti Del Pique, que era um crítico de literatura, começa a ler e perceber que era o mesmo estilo de Humberto de Campos, ele fica estarrecido. E ele diz numa expressão bem forte: é Humberto vivo, é Humberto explícito naquelas páginas. Ele usa a expressão mesmo, é Humberto puro, não havia dúvidas. E na mensagem, Humberto de Campos coloca, endereçado ao Menotti, da seguinte forma, veja um detalhe: meu amigo, não precisaria você rubricar as páginas para que eu falasse direto ao seu coração. E ali começa a mensagem. E aí quando Menotti vê aquilo, disse, não havia dúvida. Era a certeza desse intercâmbio espiritual que sempre houve entre os espíritos encarnados e desencarnados, e mais ainda no cristianismo, desde o cristianismo primitivo até os dias de hoje. Aí nós temos a capa de um novo livro, Inácio de Antioquia. É um livro cujo autor é Geraldo Lemos Neto. Esse livro surgiu através da mediunidade do Geraldo como sendo o outro romance do cristianismo primitivo que, por circunstâncias, não pôde ser trazido através da mediunidade de Chico. Mas essa obra também é contextualizando partes de Paulo Estevão. É na época que Paulo se converte ao cristianismo, é na época em que surge a igreja cristã primitiva. É uma obra também, um volume de mais de 500 páginas. E sobre esse livro, nós temos aí adiante duas obras que surgiram depois da desencarnação de Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier faleceu no ano de 2002. E o Geraldo Lemos Neto sempre foi muito amigo do Chico. Conheceu Chico no ano de 1990. Naquela oportunidade, Chico estava lançando 2 livros em São Paulo, estava na casa de Dona Nena Galves, seu esposo, e de lá foram para um centro espírita, onde o Geraldo ia ajudar na livraria. E naquela oportunidade, Chico fez uma palestra pequena, de meia hora, e quando deu assim umas 8h30 da noite, ele começou a autografar. E cada uma das pessoas que vinham pegar o autógrafo, Chico assinava o livro, dava uma rosa que não tinha espinhos, que ele pediu ao seu espírito que organizasse, se levantava, apertava a mão, abraçava a pessoa.
e ia chegando gente. Quando deu assim 1h da madrugada, Geraldinho disse que já estava com uma fome, não via a hora de terminar aquele trabalho. E aí o diretor da casa espírita foi perguntar a Geraldinho: a gente podia fechar a porta do centro, porque não para de chegar gente 1h dessa. Eles estavam distanciados de Chico, mas Chico pegava pensamento, quanto mais conversa que alguém tivesse no ambiente onde ele estivesse por perto. E mesmo estando distante de Geraldinho, ele, depois de alguns instantes, chamou o seu Galvez, que estava lá, e disse: olha, vou lhe pedir um favor. Abra a outra porta do centro espírita, porque enquanto houver alguém que queira vir receber um abraço amigo ou um autógrafo, eu quero atender. Sabe que hora terminou essa sessão de autógrafo de Chico? 7h30 da manhã. Varou a madrugada toda. E depois disso, Geraldinho disse que recebeu um presente, que foi ser apresentado a Chico. Dali em diante iniciou sua amizade. Chico morava já em Uberaba, Geraldinho em Belo Horizonte. A distanciazinha que é mais ou menos de Caruaru a Petrolina, mais de 500 quilômetros. Mas ele, com regularidade, ia em Uberaba, tinha uma aproximação grande com Chico. Quando foi no ano 2004, 2 anos após a morte de Chico, Geraldinho tem um desdobramento, um sonho, que na verdade é um desdobramento. Ele encontra-se com Chico. Ele disse que foi um ambiente que ele se lembrava como uma praça, aonde Chico diz a ele, repetindo 3 vezes essa frase: Geraldinho, você precisa conhecer Wanda Joviano. E Geraldinho diz que ele fala dizendo sílaba a sílaba: você precisa conhecer Wanda Joviano. Inclusive Geraldinho brinca dizendo que ele diz 3 vezes para ver se entrava na cachola dele, na cabeça dele, ele se lembrasse. Quando ele acorda de manhã, ele se lembra. Pelo sobrenome, ele sabia que era da família da fazenda Modelo, lá de Pedro Leopoldo. Porque lá Chico trabalhou durante muitos anos para seu Rômulo Joviano, que era o pai de Wanda. Só que no início dos anos 50 e 52, a família toda de seu Rômulo foi morar no Rio de Janeiro. No ano de 59, Chico vai morar em Uberaba, aposentado. E aí Geraldinho, quando se lembra, procura entrar em contato com todas as pessoas que ele conhecia do movimento espírita, para saber onde é que estava essa Wanda Joviano. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Depois de ele tentar 2 meses, não conseguia. Digamos, deve ser coisa da minha cabeça, porque essa mulher ninguém sabe onde é que está. Como é que eu vou encontrar ela? E aí ele disse que foi almoçar no shopping center em Belo Horizonte e encontrou-se com um amigo da infância dele, e vão almoçar junto. Esse amigo dele chega para ele e diz assim: ó, eu queria saber se você conhece. Aliás, ele diz o seguinte a Geraldo, esse amigo dele não era espírita, nunca tinha conversado nada de espiritismo com Geraldo. Disse: olha, eu sei que tu és muito espírita. Geraldo até diz: olha, eu sou espírita, esse muito aí é seu. Ele disse: não, porque é o seguinte, eu queria saber se você conheceu a nossa guru espírita. Eu já disse: guru espírita? Eu nunca vi falar de uma expressão dessa. Porque guru tem lá no Oriente, o pessoal das religiões tradicionais de lá tem guru, mas guru espírita
E Geraldinho disse, não conheço. E Geraldinho achava que essa conversa não ia dar em nada. Mais adiante, Geraldinho disse, mas como é o nome dela? E o amigo de Geraldinho disse, Wanda Joviano. E Geraldinho quase caía para trás. Disse, como é a história? Wanda Joviano. Ela é uma amiga da minha mãe. Quando a gente tem qualquer um problema, passa por uma dificuldade, telefona para ela, pede para ela fazer prece, pede um conselho a ela. E já disse, meu filho, meu amigo, me consiga esse telefone dela, que eu preciso entrar em contato com ela. E realmente, ele consegue o telefone, telefona para a Wanda, fica 3 horas no telefone com ela. Naquela época era urbano. 3 horas, e aí Wanda diz, vem aqui, que a gente precisa conversar pessoalmente. Ela morava no Rio de Janeiro. E vai lá no Rio de Janeiro. Conversam muito sobre os tempos em que Chico morava em Pedro Leopoldo. E Wanda diz, olha, tem um material aqui que eu preciso lhe entregar. E aí Geraldinho disse que ela abre uns arquivos nos armários que ela tinha de milhares de páginas psicografadas por Chico. Páginas essas que eram provenientes do culto do Evangelho no Lar que Chico realizava na casa de seu Rômulo Joviano. Porque seu Rômulo, por coincidência entre aspas, que era o chefe de Chico, já era espírita há muito tempo. Antes de Chico conhecer o espiritismo, seu Rômulo já era espírita. E a espiritualidade colocou ele para ser quem? O patrão de Chico, na Fazenda Modelo. Então, quando ele viu o material, ela depois conta que dias atrás ela tinha tido um sonho com o pai dela, que já havia desencarnado, seu Rômulo, nos anos 70. Tinha tido um sonho com ele, e pelo que ela entendeu, a pessoa que ela precisaria entregar esse material viria à casa dela. E Geraldinho diz, olha, só que esse material não dá nem para eu levar no avião, eu tenho que vir de carro para levar esse material. Desse material surgiram esses livros. Esses são alguns dos livros, foram diversos. Então, aí a gente tem Sementeira de Paz, Sementeira de Luz. Aqui eu tenho mais 2, Deus Conosco, Colheita do Bem. Cada um desses exemplares tem mais de 500 páginas em média. Mas houve também outras obras, essas são só as 4 principais que nós trouxemos. Então, o que é que houve? Ela informa a Geraldinho que várias vezes tinha se encontrado com Chico e perguntado a Chico, Chico, o que é que eu faço com aquele material? E Chico dizia, fique com ele guardado. No tempo certo, vai aparecer a pessoa certa para você entregar o material. Porque com esse material, o Geraldinho fundou uma editora, a editora Vinha de Luz. Essas obras são publicadas pela editora Vinha de Luz. E o que houve? Chico dizia a ela que esses livros, se ele fosse entregar às editoras, como ele já estava dando livros a diversas editoras espíritas, esse material teria que ser dividido. E não era um material adequado a se dividir em editoras. E por isso ele achou melhor deixar reservado com a Wanda Joviano. Wanda Joviano, para vocês terem uma ideia, ela ainda está encarnada. Trabalha no Centro Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro. Está com 93 anos de idade. Lúcida, ativa no movimento espírita. E esses livros aí vieram para nós como obras inéditas, que fizeram com que, atualmente, obras psicografadas por Chico já passam de 500. Eram mais ou menos 440 quando ele veio a desencarnar. Hoje nós já temos mais de 500.
E nós ficamos aqui, nesse rápido estudo entre a Boa Nova, cristianismo primitivo e cristianismo redivivo, e a sugestão de leitura dessas obras, que são muito importantes para fortalecermos as nossas convicções espirituais. Que Jesus, que os amigos benfeitores nos acompanhem de volta ao nosso lar com muita paz.